Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária. Com a proteção de Deus e em nome do povo, eu declaro aberta esta sessão. Saudamos todos que aqui estão presentes, sejam todos bem-vindos. E convido a todos para que fiquem de pé, para que façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da lista de presença. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, data 31 de março de 2026. Ângelo Augusto Felizardo Tavares. Presente. Cassimiro Ventura Neto. Érica Benassi da Cruz Pereira. Presente. José Ricardo Mendes. Presente. Josmar Mendes Rigo. Presente. Marcos Maciel de Oliveira. Nelson Luiz dos Santos. Presente. Rogério Silvério Mendes. Presente. Valdemir Francisco Martimino. Ausente. Peço ao assessor parlamentar que faça a leitura da ata que foi reprovada da sessão anterior para discussão e votação. Ata da 6ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Ata da 6ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada aos 17 dias do mês de março de 2026, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Cordislândia, sob a presidência do vereador Ângelo Augusto Felizardo Tavares. O senhor presidente iniciou a sessão cumprimentando a todos e, com a proteção de Deus e em nome do povo, declarou aberta a sessão, convidando a todos para que ficassem de pé para a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicitou ao secretário, vereador Nelson Luiz dos Santos, que realizasse a chamada da lista de presença, sendo constatada a presença de 8 vereadores: Ângelo Augusto Felizardo Tavares, Cassimiro Ventura Neto, Érica Benassi da Cruz Pereira, José Ricardo Mendes, Josmar Mendes Rigo,
Marcos Maciel de Oliveira, Nelson Luiz dos Santos e Rogério Silvério Mendes. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao contador que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi colocada em discussão, sendo realizada uma observação pelo senhor presidente e pelo contador quanto ao prazo para o pagamento de impostos, esclarecendo-se que se refere aos débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, não abrangendo o exercício de 2026. Na sequência, o senhor presidente respondeu o questionamento anteriormente levantado pela vereadora Érica, acerca do salário dos servidores, informando que, conforme a assessoria jurídica do Executivo, a lei já está pronta, aguardando apenas o impacto financeiro para o encaminhamento a esta Casa de Leis. Não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente informou que os vereadores que quisessem fazer o uso da palavra, que se inscrevessem. Sendo assim, se inscreveu a vereadora Érica. Em seguida, o senhor presidente solicitou à assessora jurídica a leitura inicialmente do ofício encaminhado ao Executivo e sua respectiva resposta. A leitura do ofício da Secretaria de Saúde e a leitura da emenda modificativa do vereador Cassimiro, referente ao projeto de lei número 6 de 2026 e sua justificativa. Em seguida, o senhor presidente colocou a emenda modificativa em discussão. Não havendo manifestações, foi colocada em votação, sendo aprovada por 5 votos a favor. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou à assessora jurídica que fizesse a leitura do projeto de lei número 6 de 2026, sua justificativa e parecer jurídico, que, após lido, foi colocado em discussão. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por 5 votos a favor. No momento do voto, a vereadora Érica justificou seu voto contra, alegando que não tinha conhecimento de que o projeto, anteriormente retirado de pauta, seria colocado novamente nesta reunião, informando ainda que não teve acesso prévio ao projeto atualizado, nem ao parecer jurídico, acrescentando que não tinha conhecimento do protocolo da correção do projeto e do ofício encaminhado pela Secretaria de Saúde. Em seguida, o senhor presidente esclareceu que, naquele momento, a vereadora já havia tido acesso ao projeto anteriormente e que lhe foi disponibilizada uma cópia, ressaltando que as alterações foi apenas para correção de erro material, destacando que todos os documentos foram devidamente protocolados na data de hoje, podendo a vereadora solicitar uma cópia caso desejasse, informando ainda que as versões anteriores podem ser conferidas e comparadas. Na sequência, a assessora jurídica ressaltou a importância de chegar com antecedência às reuniões, a fim de possibilitar a adequada análise das matérias em pauta. Por fim, o senhor presidente reforçou a orientação para que a vereadora retire uma cópia atualizada do projeto, permitindo
a comparação com versão anteriormente recebida. Em ato contínuo, o senhor presidente concedeu a palavra à vereadora Érica, que cumprimentou a todos e relatou que realizou uma visita de fiscalização ao CRAS, sendo esta a 4ª vez que comparece ao local, sendo 3 vezes no ano de 2025 e a primeira vez no ano de 2026, destacando que nada foi melhorado. Pelo contrário, a situação teria se agravado. Informou ainda que conversou com a secretária responsável a fim de verificar o motivo da não realização das oficinas e que a resposta é sempre a mesma, que a lista de materiais já foi encaminhada ao setor responsável para aquisição. Ressaltou ainda que a situação do prédio está precária em todas as salas de atendimento, necessitando de uma reforma urgente. Na sequência, a vereadora perguntou ao senhor presidente sobre a convocação do secretário de Planejamento, Administração e Fazenda, se já havia data definida para seu comparecimento. O senhor presidente respondeu que não houve retorno ao último ofício encaminhado ao secretário e que irá solicitar ao assessor parlamentar um levantamento para verificar a data do envio do referido documento. A assessora jurídica informou que a última data disponibilizada pelo secretário foi no mês de janeiro, período em que os vereadores estavam em recesso, tendo esta casa solicitado a indicação de nova data a partir de fevereiro, a fim de possibilitar a presença de todos os parlamentares. Contudo, até o momento, não houve resposta. Por fim, o senhor presidente destacou que, conforme o regimento interno, cabe ao secretário indicar dia e horário para o comparecimento, não sendo viável o agendamento sem a garantia da presença de todos os vereadores. Em ato contínuo, o senhor presidente sugeriu o envio de novo ofício ao Executivo, solicitando informações acerca do andamento dos processos de aquisição de materiais e da licitação do CRAS, requerendo cópia do protocolo da lista de materiais enviada ao Executivo. Na sequência, a indicação apresentada pela vereadora Érica foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Por fim, o senhor presidente informou que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 24/3/2026, às 19 horas, e não havendo mais nada a se tratar na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, declarou encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada. A ata está em discussão. Ata em votação. Se todos estiverem de acordo com a ata, que permaneçam como estão. Caso contrário, pode se manifestar. Ata aprovada por unanimidade. Essa ata é do dia 17.
Gostaria de pedir ao assessor parlamentar que desse continuidade e lesse a ata da semana passada, por favor. Ata da 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Ata da 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada aos 24 dias do mês de março de 2026, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Cordislândia, sob a presidência do senhor vereador Ângelo Augusto Felizardo Tavares. O senhor presidente iniciou a sessão cumprimentando a todos e, com a proteção de Deus e em nome do povo, declarou aberta a sessão, convidando a todos a ficarem de pé para a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicitou ao secretário, vereador Nelson Luiz dos Santos, que realizasse a chamada da lista de presença, sendo constatada a presença de 9 vereadores: Ângelo Augusto Felizardo Tavares, Cassimiro Ventura Neto, Érica Benassi da Cruz Pereira, José Ricardo Mendes, Josmar Mendes Rigo, Marcos Maciel de Oliveira, Nelson Luiz dos Santos, Rogério Silvério Mendes e Valdemir Francisco Martimino. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à coordenadora Elizabeth que fizesse a leitura da ata anterior, que, após lida, a colocou em discussão. Durante a discussão, a vereadora Érica solicitou que constasse em ata que as alterações do projeto e o ofício da Secretaria de Saúde foram protocolados à tarde, no dia da votação. O senhor presidente esclareceu que tal retificação deveria ser submetida à deliberação do plenário, conforme o regimento interno. Em seguida, a solicitação foi colocada em votação, havendo empate, sendo voto de desempate do senhor presidente contrário à inclusão, mantendo-se a ata sem alterações. Em seguida, o senhor presidente colocou a manutenção da ata em votação, sendo reprovada por 5 votos contra. Dando sequência, o senhor presidente informou que os vereadores que desejassem fazer o uso da palavra, que se inscrevessem. Sendo assim, se inscreveram os seguintes vereadores: Érica e Josmar. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao assessor parlamentar e ao contador a entrega de uma cópia aos vereadores dos 3 projetos de leis que serão colocados em votação na próxima reunião, sendo o primeiro o projeto de lei número 10, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos vereadores e servidores do Poder Legislativo e cria a database da categoria. O segundo projeto de lei número 11 de 2026, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores municipais e cria a database da categoria. E o terceiro, o projeto de lei número 12, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 94.200. Em ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para a vereadora Érica, que iniciou desejando boa noite a todos e, em seguida, reiterou uma indicação ao executivo sobre a situação do Parque de Rodeios, mencionando que o vereador Josmar já fez essa indicação recentemente, mas o local continua com os mesmos problemas, pois há crianças brincando lá e a situação oferece risco, pois está com muito mato e pode haver animais, ressaltando
a necessidade de limpeza, cuidado e, se possível, até uma reforma. Em seguida, o senhor presidente colocou a indicação da vereadora Érica em votação, sendo aprovada por 7 votos a favor. Prosseguindo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Josmar, que fez uma indicação ao executivo para colocar um vaso sanitário no banheiro das mulheres na piscina, pois não tem. A situação está ruim e as pessoas acabam usando a própria piscina de banheiro. Parece que não estão visitando o local. Peço que seja colocado pelo menos o vaso e que haja mais cuidado, porque o ambiente está muito feio e que não é só cuidar da água, é preciso cuidar de todo o espaço para o povo frequentar. Mencionou ainda que lhe disseram que o responsável pela piscina estava trabalhando embriagado e que isso é uma vergonha para o município e que já esteve lá antes e nunca viu isso, mas lhe disseram que ele estava trabalhando tonto. Ressaltou ainda que se acontece algo grave, como que alguém nessas condições vai cuidar das pessoas? Em seguida, o senhor presidente colocou a indicação do vereador Josmar em votação, sendo aprovada por unanimidade. Por fim, o senhor presidente informou que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 31 de março de 2026, às 19 horas, e não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, declarou encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada. A ata está em discussão. A ata em votação. Se todos estiverem de acordo com a ata, que permaneçam como estão. Caso contrário, pode se manifestar. A ata aprovada por unanimidade.
Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, que se inscrevam. Rogério? Não. Marcos? Érica? Não. Cassimiro? Ricardo? Josmar? Não. Valdemir? Perdão. Nelson? Não. Dando continuidade, a gente entregou para vocês semana passada três projetos de lei, né? 2 serão discutidos hoje para votação e 1 para a próxima oportunidade. O primeiro projeto de lei é ordinário de 10 de 2026, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e cria database da categoria para discussão e votação. Gostaria de solicitar a assessoria jurídica para fazer a leitura do projeto de lei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Projeto de lei número 10, de 20 de março de 2026. Dispõe sobre a concessão da revisão dos vencimentos dos vereadores e servidores do Poder Legislativo e cria database da categoria. A mesa diretora da Câmara Municipal de Cordislândia, no uso de suas atribuições legais, em atendimento à Lei Orgânica Municipal e à legislação pertinente, propuseram e fazem saber que o plenário aprovou e, posteriormente, o prefeito municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei autoriza a recomposição das percas inflacionárias sobre os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Cordislândia, relativas ao período de 1 de fevereiro de 2025 a 31 de 1 de 2026 pelo INPC acumulado. Artigo 2º. Será aplicado sobre os vencimentos dos vereadores e servidores públicos da Câmara Municipal de Cordislândia, sem distinção de índice, a recomposição de perdas de 4,30%, decorrente da inflação apurada conforme o INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado entre os períodos de 1 de fevereiro de 2025 a 31 de 1 de 2026. Parágrafo único. A recomposição prevista no caput deste artigo será aplicada retroativamente a 1 de fevereiro de 2026, considerando a database criada pela Lei Municipal número 1122, de 18 de março de 2022, para a recomposição de percas inflacionárias sobre a remuneração dos vereadores e servidores. Artigo 3º. Aos servidores em geral, excluídos os vereadores remunerados por subsídios, será concedido um ganho real de 0,70%, totalizando com as perdas inflacionárias um reajuste de 5%, utilizando-se do mesmo critério previsto no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 4º. Os efeitos desta lei serão retroativos a 1 de fevereiro de 2026, data base da categoria dos vereadores e servidores da Câmara de Vereadores, devendo o Legislativo promover o pagamento das diferenças devidas a cada servidor alcançado por esta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Ângelo Augusto Felizardo Tavares, presidente. Rogério Silvério Mendes, vice-presidente. Nelson Luiz dos Santos, secretário. Parecer jurídico. Assunto: projeto de lei número 10 de março de 2026. Ementa. Dispõe sobre a concessão da revisão dos vencimentos dos vereadores e servidores do Poder Legislativo e cria a database da categoria. Relatório. Trata-se de consulta formulada pela Mesa da Casa Legislativa sobre o projeto de lei número 10 de 20 de março de 2026. Apresentado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Cordislândia, projeto este que visa conceder a recomposição das percas inflacionárias dos vencimentos dos vereadores e servidores do Poder Legislativo, no importe de 4,30%, apurado de acordo com o índice INPC acumulado entre o período de 1 de fevereiro de 2025 a 31 de 1 de 2026. Havendo ainda aumento real de 0,70% para todos os servidores, totalizando um reajuste de 5% com as percas inflacionárias, bem como instituir database da categoria.
Fundamentação. Analisando o projeto apresentado, vê-se que o mesmo é de autoria da Mesa Legislativa, conforme disposto no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos encontra fundamento no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. No âmbito do Poder Legislativo Municipal, a iniciativa para propor revisão anual dos vencimentos dos servidores da Câmara é da própria mesa diretora, não havendo vício formal de iniciativa no presente projeto. A questão da revisão geral anual dos subsídios de agentes políticos municipais, como prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, está previsto no artigo 29, incisos 5 e 6 da Constituição Federal de 1988, além de envolver a análise dos princípios constitucionais e jurisprudenciais que buscam equilibrar a autonomia legislativa municipal, com os preceitos da moralidade administrativa e da anterioridade legislativa e da fixação dos subsídios. No caso em análise, verifica-se que o projeto prevê revisão geral anual de 5%, índice compatível com a inflação acumulada pelo INPC no período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, que se aproximou de 4,30%, sendo juridicamente possível o arredondamento para 5%. Especialmente porque o projeto diferencia a recomposição inflacionária do ganho real concedido apenas aos servidores públicos. Destarte que a súmula 73 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, entre parênteses, TCE/MG, fecha parênteses, permitia a recomposição dos subsídios dos agentes políticos durante a legislatura, desde que observados critérios como a utilização de índice oficial da recomposição monetária, periodicidade mínima de 1 ano e respeito aos limites constitucionais e legais. Ocorre que a eficácia dessa súmula foi suspensa, tendo a jurisprudência vigente direcionada pela sua inconstitucionalidade. Portanto, atualmente, ela não pode ser aplicada como fundamento vinculante pelos municípios ou câmaras municipais, motivo pelo qual o TCE suspendeu a eficácia da mesma até pronunciamento definitivo do Tribunal Pleno. A controvérsia foi reconhecida como repercussão geral, constituído pelo tema 1192, que aborda a constitucionalidade da lei municipal, que preveja a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos na mesma legislatura. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a súmula 73 possui entendimento favorável à revisão anual dos subsídios dos agentes políticos, desde que observados os requisitos constitucionais. Entretanto, a eficácia da referida súmula foi suspensa cautelarmente pelo Tribunal Pleno do TCE/MG em 28 de 5 de 2024, posteriormente ratificada em 27 de 6 de 2024, até deliberação definitiva. Assim, embora a súmula 73 não possa atualmente ser utilizada como fundamento autônomo e vinculante, sua suspensão não implica proibição da revisão geral anual aos agentes políticos. Isso porque o fundamento jurídico para a recomposição inflacionária permanece diretamente na Constituição Federal, especialmente no seu artigo 37, inciso 10, bem como na jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, que admite a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos, desde que não haja ganho real e que seja respeitada a exigência da lei específica. Dessa forma, a Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios dos agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tal dispositivo constitucional permite a recomposição das percas inflacionárias, desde que observados alguns requisitos, tais como existência de lei específica autorizando a revisão, a aplicação do mesmo índice e na mesma data para todos os agentes abrangidos, utilização do índice oficial de inflação, inexistência de aumento real, remuneratório e respeito aos limites orçamentários e fiscais. A revisão geral anual não se confunde com o aumento de subsídio.
trata-se apenas de mecanismo de preservação do poder aquisitivo diante da inflação acumulada no período. No caso dos vereadores, deve-se observar ainda o artigo 29, 6º da Constituição Federal, segundo o qual o subsídio deve ser fixado na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Assim, durante a legislatura, não se admite aumento de subsídio, mas apenas revisão inflacionária destinada à recomposição do valor monetário, desde que prevista em lei e sem ultrapassar a mera reposição das perdas inflacionárias. Hoje, o fundamento mais seguro é o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aliado à súmula vinculante 42 do STF, permitindo apenas revisão geral anual por índice oficial, sem ganho real e mediante lei específica. Cabe destacar que o projeto está em consonância ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre parênteses, LRF número 101 de 2000, fecha parênteses, inclusive sendo apresentado o respectivo impacto orçamentário, bem como de acordo com o PPA, LOA e LDO, e demais legislações sobre o tema. Parecer: diante do exposto, essa assessora jurídica opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 10 de 2026, por estar em consonância com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988, para que seja aplicada a recomposição das perdas inflacionárias e do ganho real a todos os servidores do Poder Legislativo, para que seja promovida a adequação do percentual total de 5%. E ainda, recomenda-se que seja o presente projeto analisado com maior cautela, especificamente pela possibilidade de concessão de revisão geral anual aos vereadores, entre parênteses, agentes políticos, diante da suspensão da eficácia da súmula 73 do TCE/MG e em observância direta da Constituição Federal e da jurisprudência do STF. Esse parecer justifica que seja o projeto de lei número 10 de 2026 levado à apreciação da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pertinente à espécie, e posteriormente seja o mesmo levado à apreciação do plenário dessa Casa Legislativa para discussão e votação dos nobres edis. É o parecer. Cordislândia, Minas Gerais, 27 de março de 2026. Verônica Caroline Gatti Felizardo, assessora jurídica. Projeto de lei de número 10 de 2026 está em discussão. Senhor presidente, eu queria só dar uma palavra, que eu estou muito contrariado, que um servidor da Câmara foi no almoxarifado e falou que eu não queria votar esse projeto. Só que eu queria deixar bem claro aqui que eu não queria votar para nós receber. É o que ela falou ali, o STF cortou. Então não vou votar uma coisa que está errada, para depois nós ter que devolver. Então eu quero que fique bem claro, foi denegrir a minha imagem lá. Só que o cara veio e falou comigo, eu expliquei ele o que eu queria votar. Jamais eu vou votar contra o funcionário. Não deixo de votar, não. Sempre, eu já trabalhei em tudo quanto é lugar, eu sei o que é trabalhar com os outros. Então, eu quero que essa pessoa que foi lá, não sei quem que é, o cara não me falou quem que é, que pensasse um pouco para falar. Porque eu não quero votar para nós. Está errado, não pode votar uma coisa que está errada. Mas para o funcionário eu sou a favor, viu? Diante de todo o exposto, a gente vai, apurar os casos direitinho, ver realmente o que aconteceu, particularmente depois. Pois a emenda, né, tirando o aumento do vereador, do secretário, tudinho. Não, mas está excluído lá. já está excluído? Tá no meu parecer, No terceiro. O projeto está excluído? Não tem emenda não, rapaz. Não é no meu emenda. Foi, Tem emenda mais não. Não, no projeto embaixo, no terceiro, aí, olha, Põe em votação. está excluído os vereadores. aqui é no caso. O artigo 3º já está falando, aos servidores em geral, excluídos vereadores remunerados por subsídio, será concedido um ganho real de 0,70%, totalizando com as perdas inflacionárias o reajuste, utilizando-se do mesmo critério previsto no parágrafo anterior. É diferente, aqui nós estamos falando excluídos Não tem vereadores. emenda. Viu? Está escrito, excluído. Fica E sem lembrando, critério. O secretário... Lembrando Ué? que nós estamos falando do projeto número 10. Esse é o da Câmara. O próximo seguinte que vai ser o do município. Do município é o próximo. São dois projetos distintos. Projeto de lei de número 10 de 2026 está em votação. Rogério, Por favor.
Marcos? Érica? Sou a favor. Cassimiro? A favor. Ricardo? A favor. Josmar? Sou a favor. Nelson. A favor. Projeto de lei de número 10 de 2026, aprovado por unanimidade. Dando sequência na reunião, o próximo projeto de lei é o de número 11 de 2026, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores municipais e cria a database da categoria. Pode fazer a leitura, fazendo a favor, do projeto de lei e do seu parecer jurídico também. Projeto de lei número 11, de 18 de março de 2026. Dispõe sobre a concessão da revisão dos vencimentos dos servidores municipais e cria a database da categoria. O prefeito municipal de Cordilândia faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei autoriza a recomposição das percas inflacionárias sobre os vencimentos dos servidores do município de Cordilândia relativas ao período de 1 de fevereiro de 2025 a 31 de 1 de 2026 pelo INPC acumulado. Artigo 2º. Será aplicado sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais, secretários, prefeito e vice, sem distinção de índice, a recomposição de perdas de 4,30%, apurada conforme o INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado entre os períodos de 1 de fevereiro de 2025 a 31 de janeiro de 2026. Parágrafo único. A recomposição prevista no caput deste artigo será aplicada retroativamente a 1 de fevereiro de 2026, considerando a database criada pela Lei Municipal número 1122, de 18 de março de 2022, para recomposição de perdas inflacionárias sobre remunerações dos servidores. Artigo 3º. Aos servidores em geral, excluídos os agentes políticos remunerados por subsídios, será concedido um ganho real de 0,70%, totalizando com as perdas inflacionárias um reajuste de 5%, utilizando-se do mesmo critério previsto no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 4º. Os efeitos desta lei serão retroativos a 1 de fevereiro de 2026, data base da categoria dos servidores municipais, devendo o Executivo promover o pagamento das diferenças devidas a cada servidor alcançado por esta lei. Artigo 5º. Servidores contemplados com piso nacional, aplicável àqueles submetidos ao regime estatutário, após aplicado o reajuste, não alcançando piso da categoria ou o salário mínimo, deverá ser promovida a complementação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor a partir da sua publicação. José Odair da Silva, Prefeito Municipal. Parecer jurídico, assunto, projeto de lei número 11 de março de 2026. Ementa. Dispõe sobre a concessão da revisão dos vencimentos dos servidores municipais e cria a database da categoria. Relatório. Trata-se de consulta formulada pela Mesa da Casa Legislativa sobre o projeto de lei número 11 de 18 de março de 2026, apresentado pelo chefe do Poder Executivo, senhor José Odair da Silva. Projeto este, que autoriza a recomposição das perdas inflacionárias dos vencimentos dos servidores municipais e dos agentes políticos, no importe de 4,30%, apurado de acordo com o índice INPC acumulado entre o período de 1 de fevereiro de 2025 a 31 de janeiro de 2026. Aumento real de 0,70% para todos os servidores públicos municipais, excluindo os agentes políticos remunerados por subsídios, totalizando o reajuste de 5% com as perdas inflacionárias, bem como instituir a database da categoria. Fundamentação. Analisando o projeto apresentado pela Mesa Legislativa, vê-se que o mesmo é de autoria do prefeito municipal, conforme disposto no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.
O projeto de lei versa sobre matéria de interesse e competência do município, conforme dispõe artigo 30, inciso 1, artigo 29, inciso 6º e artigo 37, inciso 10º, todos da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 86 da Lei Orgânica deste município e artigo 137 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. A questão da revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, como prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, está previsto no artigo 29, inciso 5 e 6 da Constituição Federal, além de envolver análise dos princípios constitucionais e jurisprudenciais que buscam equilibrar a autonomia legislativa municipal com os preceitos da moralidade administrativa e da anterioridade legislativa e fixação dos subsídios. A súmula 73 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE/MG, permitia a recomposição dos subsídios dos agentes políticos durante a legislatura, desde que observados critérios como a utilização de índice oficial da recomposição monetária, periodicidade mínima de 1 ano e respeito aos limites constitucionais e legais. Ocorre que em 28 de 5 de 2024 e novamente em 27 de 6 de 2024, a eficácia dessa súmula foi suspensa, tendo a jurisprudência vigente direcionada pela sua inconstitucionalidade, até pronunciamento definitivo do Tribunal Pleno. Portanto, atualmente, ela não pode ser aplicada como fundamento vinculante pelos municípios ou câmaras municipais, motivo pelo qual o TCE suspendeu a eficácia da mesma até o julgamento do recurso extraordinário. A controvérsia foi reconhecida como repercussão geral, constituído pelo tema 1192, que aborda a constitucionalidade da lei municipal que preveja a revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura. Em sua manifestação, o STF reafirmou a jurisprudência que é inconstitucional a concessão dos reajustes ou revisões dos subsídios de agentes políticos municipais durante a mesma legislatura, quais sejam secretário, prefeitos, vice-prefeito e vereadores, por violar o princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Aqui eu elenco a jurisprudência sobre a matéria. E tem um trecho, que fala, destarte para fins de repercussão geral, que propõe a seguinte tese: é inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais, por ofensa ao princípio da anterioridade previsto no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Ministro Luiz Fux, presidente. Diante do exposto, desde 2024, estamos diante da suspensão da eficácia da súmula 73 do TCE de Minas Gerais e as decisões recentes do STF, especialmente no âmbito do tema 1192, que demonstram a inconstitucionalidade da prática de realizar revisões gerais anuais nos subsídios de agentes políticos municipais durante a mesma legislatura, tendo em vista que contraria os princípios constitucionais da anterioridade, da moralidade administrativa e das jurisprudências vigentes, conforme exposto acima. A antiga redação da súmula 73 admitia a revisão dos subsídios dos agentes políticos na mesma data e índice dos servidores públicos, desde que houvesse previsão legal. Contudo, com a suspensão da sua eficácia, o entendimento passou a exigir maior cautela e observância direta na Constituição Federal e da jurisprudência do STF, especialmente quanto à vedação de aumento disfarçado de recomposição inflacionária. Assim, embora a súmula 73 não possa atualmente ser utilizada como fundamento autônomo e vinculante, sua suspensão não implica a proibição da revisão geral anual dos agentes políticos. Isso porque o fundamento jurídico para a recomposição inflacionária permanece diretamente na Constituição Federal, especialmente no artigo 37, inciso 10, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos, desde que não haja ganho real e que seja respeitada a exigência de lei específica. Assim, vejamos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, inciso 10.
A remuneração dos servidores públicos e o subsídio do que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Hoje, o fundamento mais seguro é o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aliado à súmula vinculante 42 do STF, permitindo apenas revisão geral anual por índice oficial, sem ganho real e mediante lei específica. Parecer. Diante do exposto, essa assessora jurídica opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 11 de 2026, por estar em consonância com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988, para que seja aplicada a recomposição das perdas inflacionárias e o do ganho real a todos os servidores municipais do município de Cordilândia, para que seja promovida a adequação do percentual total de 5%. E ainda, recomenda-se que seja o presente projeto analisado com maior cautela, especificamente pela possibilidade de concessão de revisão geral anual aos agentes políticos municipais, quais sejam prefeito, vice e secretários municipais, diante da suspensão da eficácia da súmula 73 do TCE de Minas Gerais, e em observância direta à Constituição Federal e da jurisprudência do STF. Esse parecer justifica-se que seja o presente projeto de lei número 11 de 2026 levado à apreciação da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça pertinente à espécie e, posteriormente, seja o mesmo levado à apreciação do plenário desta Casa Legislativa para a sua discussão e votação dos nobres edis. É o parecer Cordislândia, 27 de março de 2026, Verônica Caroline Gatti Felizardo, assessora jurídica. O projeto de lei ordinário de número 11, 2026, está em discussão. Esse subsecretário, não sei, eu acho que ele também não pode. Secretário. É agente políticos. Se eu tinha uma pergunta, se podia sim, a secretária podia. Agora, Os agentes políticos, eles englobam prefeito, vice, secretários e vereadores. você está falando. Projeto de lei ordinário de número 11, de 2026, em votação. Rogério? Favor. Marcos? Érica? A favor. Cassimiro? Ricardo? Favor. Josmar? Sou a favor. Nelson? A favor. Projeto de lei de número 11, de 2026, aprovado por unanimidade. Como já falei no começo, o projeto de número 12, gente, será colocado em uma outra oportunidade. Dando continuidade à nossa reunião, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a Beth. Hoje é o último dia dela aqui na Câmara e gostaria de deixar meu agradecimento, né, por todo o trabalho que você fez pelo Parlamento Jovem, com a dedicação e o compromisso que você teve com eles também. Seu empenho fez a diferença e contribuiu de forma significativa para fortalecer esse importante projeto. Fica aqui meu sincero agradecimento por toda a contribuição e te desejo muito sucesso. Meu muito obrigado, viu, Beth? Também gostaria de te passar a palavra para usar a tribuna. Verônica, meu agradecimento também pelas leituras. Boa noite a todos. Boa noite. É com honra que eu venho agradecer ao presidente desta casa, Guto, pela oportunidade que me deu para trabalhar aqui com todos vocês. Foi uma grande alegria poder conhecer novos amigos, fazer novas amizades e, acima de tudo, a confiança e o respeito que vocês tiveram comigo. Eu quero agradecer, eu insisto na honra de trabalhar nesta casa ao seu lado, Guto. Você me ensinou muita coisa e
através do Parlamento Jovem, nós conseguimos juntos, né, fazer um bom trabalho com os nossos jovens, sendo que estes foram premiados na plenária regional, na estadual, que foi na Assembleia Legislativa, onde os nossos jovens de Cordislândia levaram ao nosso prefeito pessoalmente 4 projetos diferenciados para o bem comum de Cordislândia. Isso é uma honra muito grande de saber que os nossos jovens não estão alienados. Eles estão, a cada dia que passa, mais influenciados dentro da política, dentro do respeito e pelo bem comum. Eu queria que nessa Semana Santa o Jesus ressuscitado possa tocar no coração de cada um de vocês, mais ainda, para que possa fazer o melhor para a Cordislândia. Que Deus te abençoe, Guto, e conte comigo para o que der e vier, independente de eu trabalhar na Câmara ou não. Obrigado. Meu muito obrigada. Vamos dando continuidade. Eu gostaria também, nós estamos chegando na Páscoa e eu vou pedir para o João Paulo fazer a entrega dos ovos de Páscoa para os vereadores e deixar uma mensagem também para vocês, né? Desejo a todos os vereadores e servidores uma Páscoa, uma feliz Páscoa, repleta de paz, renovação e esperança. Que neste momento nos inspire a seguir em união, respeito e compromisso com o bem comum, fortalecendo cada vez mais nosso trabalho em prol da nossa população. Que a Páscoa renove nossas forças e nossa fé para continuarmos fazendo a diferença. Uma feliz Páscoa a todos. Eu gostaria de pedir ao João Paulo para que fizesse a entrega dos ovos. Por favor. Alguém quer deixar uma mensagem de Páscoa? Bom, vamos encerrando a nossa reunião. Nossa nova sessão ordinária será dia 7/4/2026, às 19 horas, e não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, eu declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Câmara Municipal de Cordislândia, trabalhando em prol da população.